Io in questo stabilimento ci ho lavorato 30 anni, avvertivamo che era un impianto a rischio, pericoloso, ma sinceramente all'epoca si pensava che il problema era più per noi operai, ma quantomeno le nostre famiglie le sentivamo al sicuro, i nostri figli li sentivamo al sicuro. Solo negli ultimi anni abbiamo cominciato a scoprire che i feti sono già, sono stati già intaccati dall'inquinamento. Durante l'allattamento si è scoperto che nel latte materno c'è la diossina, insomma. Nell'ambito noi degli operai è nato un dilemma grande come una casa. A chegada de empresas, né? Quando chegou no nosso bairro, o pessoal só pensava no progresso, no trabalho, no desenvolvimento, né? E até tem uma frase que eu acho muito importante que diz que onde o progresso chega, o desenvolvimento fica. Mas quem conheceu o PQA viu que realmente o progresso chegou, mas o desenvolvimento não ficou. A TK-CSA, no Brasil, lá no Rio de Janeiro, em particular, é produzida a placa bruta, dali ela vai para o Alabama e é laminada, agrega valores e sim vendida. Ou seja, o lixo fica todo para nós. As duas comunidades, em diferentes momentos históricos, elas são comunidades sacrificadas, atingidas pela lógica de um investimento, de um empreendimento que é a mineração de ferro e a sua transformação em ferro-gusa aqui em Açailândia e em aço lá em Santa Cruz, mas por uma lógica de interesses de um capitalismo internacional que despreza violentamente os interesses e as necessidades dessas comunidades. É como se elas não existissem, como se os pescadores de Santa Cruz não existissem, como se os moradores, a escola que já existia há muito tempo antes das guzeiras, das fábricas de ferro-gusa, não existissem. Então, simplesmente elas são invisíveis diante dos olhos dos investidores e até mesmo do Estado, que permitiu e continua de alguma maneira permitindo que violências, que problemas ambientais e de saúde sejam provocados nessas populações. Da quel camino fuoriuscivano oltre 170 grammi all'anno di diossina, mentre in Europa nazioni come la Gran Bretagna, come la Svezia o come l'Austria o la Spagna emettevano una quantità industriale di diossina di gran lunga inferiore. Anzi, queste quattro nazioni messe insieme, secondo i dati contenuti nel database europeo EPER, emettevano in un anno meno diossina rispetto a quel camino. Stiamo parlando di diossina industriale. A Vale atualmente concentra no Brasil a sua atuação em dois grandes eixos. Então vem com o seu minério de Carajás, né, pela estrada de ferro, causando uma série de impactos em toda essa trajetória. E chega em Piquiá, onde esse minério ele é processado por 5 siderúrgicas, né, que estão simplesmente que rodeiam essa comunidade de Piquiá de Baixo e estão aos poucos, né, matando esses grupos que ali estão, né, essa população que está ali, ela é engolida por essas 5 siderúrgicas que margeiam toda essa comunidade. E em Santa Cruz, a Vale faz o que? Ela traz o minério de Minas, né, chegando em Santa Cruz numa grande siderúrgica, que é um projeto da Vale com a ThyssenKrupp, que é uma empresa alemã, né, e onde ela produz placas de aço para exportação. Abbiamo scoperto che il minerale di ferro che viene estratto nell'Amazzonia viene poi portato nei parchi minerali che sono dietro queste case. Nosso problema é a TK-CSA, que é uma mega siderúrgica, conglomerado da ThyssenKrupp com a Vale do Rio Doce, que se instalou na nossa Bahia, literalmente na nossa Bahia, porque é dentro de um manguezal, uma área de proteção ambiental. A TK-CSA, ela veio brutamente como um monstro naquela localidade nossa. Lavoro nel rione Tamburi da 5 anni, sono pediatra di famiglia e
Praticamente ho lo studio quasi sotto l'altoforno dell'Ilva. La gran parte dei miei pazienti sono figli di operai dell'Ilva, ma ho anche figli di mitilicoltori, di pescatori. Per quanto riguarda le patologie più facilmente riscontrabili che sono all'ordine del giorno sono sicuramente le patologie respiratorie, l'asma, le allergie, tosse cronica, patologie dermatologiche dovute al contatto col minerale, cioè il minerale è perennemente presente sul pavimento, sulle suppellettili. E ci sono anche numerosi casi di leucemie nei bambini, di malformazioni. Ci sono stati 5 casi l'anno scorso di feti anencefalici. È stato anche effettuato uno studio da parte di alcuni colleghi pediatri che riguardava la concentrazione della diossina nel latte materno e si è visto che la concentrazione della diossina nel latte materno è 3 volte superiore a quella massima considerata non tossica. Quando un dottore ti dice che i bambini nascono già malati, questo sta a significare che noi abbiamo tagliato le gambe al nostro futuro. Elas convivem com uma poluição elevadíssima, né, respirando metais pesados, respirando outras substâncias particulares que são ingeridas e que se depositam nos pulmões, e isso gera uma série de doenças respiratórias, doenças dermatológicas, oftalmológicas, podendo inclusive aumentar o risco de câncer, e isso está agindo diretamente em crianças, idosos, em mulheres que estão nesses territórios e que estão ali convivendo diariamente com essa poluição. Morre torrado aí, mas não conversa. Aqui mais sujo. Mais para aqui. Vou passar a mão aí. Praticamente nasci lá, né? Foi toda a minha infância no Piquiá de Baixo. E por causa da poluição de muitos anos que a gente viveu lá, foi preciso eu mudar para outro bairro porque eu e os meus filhos estavam com problema de saúde, problemas respiratórios. E as gozarias jogam pó de ferro em cima da casa da gente. Em cima de cama, de mesa, de cadeira, de fogão, de geladeira, de tudo. E aí a gente nem de noite pode dormir com aquele pó de ferro. A gente fica mais à noite tossindo, espirrando, coçando. E aí é uma coisa assim, um absurdo. Che loro dicono che non ci dobbiamo preoccupare, ma noi ci preoccupiamo. Guarda, a oggi non ce n'è vento, guarda, se io faccio così in questa maniera, guarda dove va, come va via. Andiamo a leggere quella che è la dichiarazione del commissario Bondi. Una dichiarazione apparsa appunto all'ANSA, e quindi andiamo a leggere che ha dichiarato circa 3-4 giorni fa per quanto riguarda i picchi sopra la norma del PM10 registrati nel periodo gennaio-maggio 2013 sono in gran parte riconducibili a cause esterne sabbia sahariana. È la sabbia del Sahara oppure minerale dell'Ilva? Prendiamo questa piccola calamita, la mettiamo nella montagnetta che abbiamo appena raccolto, già sparita, ed ecco qui ragazzi. Allora, abbiamo scoperto che la sabbia del Sahara si attacca alla calamita, in questo caso potremmo anche andarcene e chiamare Alberto Angela a fare un bel documentario, oppure quello che stiamo vedendo è polvere di metallo. Le raccolte nello storico Giuseppe Corisi, dove si racconta che lui tirava fuori dal terrazzo, dal sottotetto,
chili e chili di minerale. Infatti lui nel 2005 insieme a altri esponenti del suo comitato, qui sul quartiere Tamburi, sul terrazzo di casa sua, ha tolto 64 bidoni da 25 kg l'uno, quindi pari a una tonnellata e 6 in 75 metri quadri di terrazzo. Sem clube, ela joga foligem de aços, ferro, poeira. Dentro da TKCSA também tem a fábrica de cimento Votorantim, que também é uma empresa poluidora e traz vários problemas de saúde na nossa localidade, como o cancerismo, né? Pode estar acontecendo por causa daquela química, do benzeno, o cálice, o cloque, que eles fazem uso, e mais o problema que vem causando pneumonia pulmonar, sangramento do nariz, dor de cabeça, ouvido, e vários etc, né? Respiratória principalmente, porque nós não temos um ar limpo, um ar sadio naquela localidade. Em 2012, só na minha localidade lá morreram 26 pessoas. Os pescadores mesmo, que é os pescadores oficiais, pescadores registrados pela SEAP da Pesca, que vive da pesca para levar o sustento para dentro das suas casas, não está sendo remunerado, não tem nenhuma recompensação. Sendo prejudicado, a fartura de peixe que tinha antes da TKCSA não existe mais na nossa localidade. Está tudo tomado com a poluição da TKCSA. Peixe deformado, peixe com tumores na sobre pele dele, embaixo da escama tem aquelas, tipo um tumor. Da analisi che sono state fatte nel canale di scarico dell'Ilva ci sarebbe stata rilevata una presenza di diossine, furani e policlorobifenili all'interno dei canali di scarico dell'Ilva. Questo abbiamo letto nelle carte del GIP Patrizia Todisco e c'è ancora di più, c'è questa ipotesi al vaglio appunto della magistratura di Taranto per cui la stessa diossina potrebbe passare dal Mar Grande al Mar Piccolo, e nel Mar Piccolo c'è una contaminazione da diossine, PCB e altre sostanze inquinanti, per cui proprio lì è vietata la coltivazione e l'allevamento dei mitili. Quando a empresa começou a funcionar, começaram a cair materiais particulados, pó de prata, em cima da população, quando o vento sopra do mar para a terra. Quando o vento sopra da terra para o mar, esse material cai todo na Bahia, contaminando a nostra Bahia. C'erano delle giornate addirittura che si trovavano le macchine piene di polvere rossa e ci avevano spiegato che era polvere che veniva dal Sahara, trasportata dai venti, dalle cose, insomma. Però poi la gente col tempo ha cominciato a capire che le cose non stavano messe proprio in questo modo, allora ha deciso di mettere questa targa dove spiegano che nei giorni di vento nord e nord-ovest veniamo sepolti da polveri di minerale e soffocate da esalazioni di gas provenienti dalla zona industriale Ilva. Per tutto questo gli stessi maledicono coloro che possono fare e non fanno nulla per riparare. 8 garrafas amarelas compridas, tipo bujão de gás, que é gás que eles têm permanente dentro daquela localidade. Então, riscado uma garrafa daquela amanhã ou depois, até explodir e matar aquela população de Santa Cruz. Como já houve explosões. Foi corre-corre de bombeiro, polícia lá para dentro, para poder fazer uns grandes socorros. E depois eles anunciaram na nossa comunidade, no carro de som,
dizendo que a população moradora da localidade se visse qualquer movimento de carro de bombeiro e polícia na localidade para não ficar apavorado não, porque eram antissocorros. E isso aí diariamente vem acontecendo na nossa localidade. A respeito dos trabalhadores pescadores, 8.000 e poucos pescadores que faz parte da meia Baía de Sepetiba ficaram desempregados e até que a CSA diz que está tudo bem, que já foi acertado o movimento social, o danos dos pescadores. Não é verdade. Eles nem têm conversa com moradores da localidade. A TK, ela para se instalar na nossa região, a primeira coisa que fez foi mapear as pessoas que são fáceis de serem cooptadas através de medidas compensatórias. Geralmente são pessoas que representam associações, são pessoas jurídicas, e essas pessoas são cooptadas, sendo que somente o diretor sabe disso e somente o diretor tem retorno dessa medida compensatória. Os associados, na realidade, não têm acesso a essas medidas compensatórias. Essas populações que estão no território, quando esses empreendimentos chegam, né, com o poder que eles chegam econômico e político, porque elas têm o apoio dos políticos em todas as suas instâncias, desde o federal, estadual, municipal, essas populações elas ficam muito isoladas. Além de elas serem fragilizadas pelos impactos sociais, econômicos, ambientais, elas estão fragilizadas, elas estão isoladas naquele território, se sentindo muito pequenas, né, perto do poder da empresa, perto do poder político, econômico, perto do capital que ela traz. Eu tenho uma ideia fixa, assim, porque tanto empresa como governo, como os nossos representantes, a única preoccupação deles é o lucro. Eles não estão preoccupados com o ser umano. Io sono nato in questa via, qua nel quartiere Tamburi, nell'anno 1953. Quando sono nato io, quel camino lì che vediamo non c'era, ma tutto il resto non c'era, quelle che si nota, quelle collinette, però queste case c'erano già. Perciò mi viene da ridere, cioè non so, da piangere, quando sento che un ministro come Clini è venuto a ribadire in Parlamento che questo quartiere è nato in modo successivo alla nascita dello stabilimento dell'Ilva. Non sono bastate le nostre dimostranze, le nostre dimostrazioni, anche forse i nostri certificati di nascita che siamo nati in questo quartiere. Anche l'ex presidente Prodi se ne è uscito nel dire che lui, quando è venuto a visitare lo stabilimento di Taranto, nel venire dall'aeroporto di Bari ha percorso l'autostrada e prima di giungere allo stabilimento ha percorso chilometri e chilometri di campagne senza vedere nessun centro abitato e si è ritrovato nello stabilimento. Tutto vero, però a nessuno poi gli ha subito spiegato che subito dall'altro versante dello stabilimento c'era un quartiere proprio attaccato, come si può vedere, che siamo separati da quella collinetta, un quartiere dove ci sono i cosiddetti 25.000 abitanti. Abbiamo addirittura scoperto che nell'autorizzazione integrata ambientale che doveva fissare le regole per l'Ilva nel 2011 il Comune di Taranto, il Sindaco di Taranto non inserì alcuna prescrizione. Proprio quello che doveva essere il primo obiettivo di un sindaco, fissare delle prescrizioni, cioè dei limiti, delle clausole precauzionali, bene, tutto questo non fu fatto e ci siamo resi conto che a combattere questa lotta alla fine erano i cittadini e non erano le istituzioni come noi speravamo a costruire. Alla legge antidiossina. Facciamo i nomi da Quando a gente começa a articulá-las, elas começam a ver, primeiro você fortalece esses grupos, né, que estão no território, então você rompe ou pelo menos ameniza essa vulnerabilidade que elas sentem. La nostra attività è nata partendo proprio da quel cammino, il cammino E312 dell'Ilva, quando scoprimmo nel 2005 che da quel cammino fuoriusciva una considerevole quantità di diossina. Da quando ci rendemmo conto che quello era un problema abbiamo
una lunga lotta per chiedere che venisse stabilito un limite di emissioni su quel camino e che ci fosse un'apposita legge che fissasse delle regole. Realizzammo un dossier e nel 2007 sono partiti i primi controlli da parte della Regione, addirittura i dati che l'ARPA, l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente, ha potuto misurare erano di gran lunga superiori rispetto ai dati che avevamo diffuso noi. Dopo queste evidenze, a questo punto scoppia un grande impulso di partecipazione a Taranto, una cosa che ci stupisce. Noi in questi anni abbiamo cercato di fare opera di informazione, sensibilizzazione. Abbiamo cercato di far prendere coscienza ai tarantini di quanto grave fosse la situazione sanitaria a Taranto, che non si tratta più, ora non è diventata più grave, ora è diventata emergenziale. Perché quando un dottore ti dice che i bambini nascono già malati, questo sta a significare che noi abbiamo tagliato le gambe al nostro futuro, a quelli che sono i nostri figli. E quello che noi stiamo facendo adesso, in questi anni, temo che non sia più utile neanche per i nostri figli, ma forse sarà utile per i nostri nipoti. Ci fu proprio una prima manifestazione davanti a questa chiesa, la chiesa Gesù di Mille Lavoratore, con tanti bambini. Nacque l'associazione Bambini contro l'inquinamento. E poi nacque un grande cartello di associazioni di cittadini, Alta Marea, questo era il suo nome, che organizzò per il 2008, per la fine del 2008, una manifestazione imponente di 20.000 persone. Non si era mai vista a Taranto una manifestazione di 20.000 persone che riempì completamente Piazza Garibaldi, la piazza più grande di Taranto, e questa manifestazione venne replicata l'anno successivo, nel 2009, e altre 20.000 persone scesero di nuovo in piazza, e da queste due grandi mobilitazioni nacque la legge contro la diossina, che poi è stata annacquata, e poi oltre alla legge antidiossina è stata posta con grande forza la questione del rispetto del limite di 0,4 nanogrammi a metro cubo, che era il cuore di questa legge e che Ilva non voleva che venisse considerato il punto d'arrivo, perché era il limite europeo. Il nostro comitato Donne per Taranto è nato 2 anni e mezzo fa sulla scorta del comitato Donne di Cornigliano, che a Genova si sono battute e dopo moltissimi anni di lotta sono riusciti ad ottenere la chiusura dell'area a caldo. Denunciamos na Alemanha, porque a instituição Rosa Luxemburgo, ela nos apoia desde o início, através do Pax e outros movimentos sociais, e nós fazemos a denúncia na Alemanha, até mesmo no parlamento alemão. Teve há 3 anos, tiveram 2 pescadores que participaram do parlamento, foi tudo denunciado, foi mostrada a realidade, porque para os acionistas da Alemanha, a TK-CSA ela está numa região onde não tem moradores, onde não prejudica a ninguém, não tem a quem prejudicar. E, no entanto, não é a verdade. Ao PQA de Baixo, os moradores, juntamente com a Associação de Moradores do PQA e a Rede de Justiça nos Trilhos, a paróquia, têm enfrentado lutas, já conseguiram fazer um projeto, né, de um bairro, e está faltando somente a prefeita assinar esse projeto. Diz que nos apoia, falou, eu já ouvi, falou para mim, eu apoio a comunidade de PQA, mas em fala, em ação até agora nada. Um dos pontos que eu observei desde o início do intercâmbio, quando a gente esteve em Santa Cruz, foi que assim, nós aqui no PQA começamos a nos mobilizar muito tarde. E uma das coisas que eu achei muito interessante em Santa Cruz é que eles têm pouco tempo que tem empresa localizada lá, há poucos anos, e já estão na luta, já estão procurando melhorias e já estão buscando seus direitos. E uma das coisas que eu acho que a comunidade do PQA demorou muito foi se unir para poder estar buscando assim, melhorias para o bairro ou mesmo o reassentamento.
esse intercâmbio, por eu estar aqui, é um motivo de pegar mais força, né, energia, até para levar para a minha comunidade, como para trazer para vocês, para que a gente vencer essa nossa luta, porque, sim, eu espero que... Eu prefiro até não ter uma recomendação na nossa localidade, entendeu? De danos, mas eu prefiro até que essa empresa feche. Então, esse intercâmbio aqui com Pequiá, com o Rio de Janeiro, dá mais força, porque se a gente tem 40, a gente vai somar mais 20 para poder chegar a 100. Então a gente vai para 60. Nós continuamos lutando, vamos continuar. Há uma proposta recente, inclusive ela vai ser passada agora no dia 27, na audiência pública, porque as dificuldades que a CSA está atravessando, há uma possibilidade de compressão, ela até fechar as portas. E a nossa proposta é construir uma grande universidade no local voltada para a região. Abbiamo chiesto alle autorità locali di fare un registro tumore, di fare un'indagine epidemiologica. Abbiamo chiesto e ottenuto ad ottobre dell'anno scorso che fossero diffusi i dati dello studio Sentieri, in cui per la prima volta nero su bianco si comunicava all'Italia la gravità e l'emergenzialità della situazione sanitaria a Taranto. Situazione che molti tarantini, molti nostri concittadini non volevano sapere. Abbiamo conosciuto col tempo Padre Dario che in Brasile difende le popolazioni indigene e che da anni si batte perché non vi sia la devastazione sociale e ambientale dovuta all'estrazione del minerale di ferro. Abbiamo scoperto che i problemi sono comuni, i problemi dell'Amazzonia, i problemi di Taranto sono comuni e che probabilmente la prospettiva verso cui dobbiamo lavorare è quello di una riduzione notevole degli impatti ambientali e sociali. Pouco olha para o território em que se instala. Então ele pode se instalar em Santa Cruz, ele pode se instalar em Pequiá, ele pode se instalar em Moçambique, em Tete, mas da mesma forma que a Vale vai atuar, ela vai atuar nos outros territórios. É a redução de custo, é a produção com a maior quantidade possível voltada para a exportação. Ou seja, garantir que o escoamento e a extração desses recursos seja feita da forma mais rápida e mais barata possível. Então elas começam a ver que isso é parte de um sistema, isso não é algo isolado. E por outro lado, elas conseguem se unir e pensar em estratégias conjuntamente, tanto para serem implementadas nas suas localidades, né? Ou seja, uma aprende com a experiência da outra e repete o que a outra faz e aprimora o que a outra faz visando na sua conjuntura, visando o seu território, ou então elas conseguem pensar em estratégias juntas de pressionar essas empresas que são a mesma. Né? Se você for ver a Vale, é a Vale que está em Santa Cruz, é a Vale que está em Pequiá. Então, se elas se unem e fazem estratégias, né, para visibilizar os impactos que a Vale causa às suas vidas, os danos que a Vale causa geralmente às suas vidas, é uma forma de você conseguir romper com esse poder da empresa e, por outro lado, fazer com que os direitos dessas populações sejam garantidos e sejam respeitados.